Quando a gente fala em gestão de custos, qual é a primeira imagem que vem na cabeça, hein? Cortes dolorosos, congelar contratações, demissões. A verdade é que para muita gente é sinônimo de um machado caindo sem dó no orçamento. Mas e se existisse um jeito mais inteligente, mais estratégico de fazer isso? Nesta análise, a gente vai explorar exatamente essa ideia. Como transformar a gestão de custos, que costuma ser uma reação dolorosa, em uma verdadeira vantagem competitiva. Ok, vamos mergulhar nisso. Existem basicamente dois caminhos. De um lado, tem o método draconiano, que todo mundo já conhece. Cortes gerais, sem critério, congelamento de vagas e redução de pessoal. É rápido, claro, mas geralmente é péssimo para o moral e para a produtividade. Do outro lado, existe uma abordagem criativa. Pensa em remuneração baseada em performance, que incentiva os melhores talentos, ou em redesenhar processos para eliminar o desperdício lá na raiz. É a diferença entre, sei lá, amputar um membro de qualquer jeito e fazer uma cirurgia de precisão para salvar o paciente. E essa citação da Bain Company revela uma coisa bem surpreendente. A regra 80-20, aquela que diz que 80% da economia vem de 20% das atividades, é super poderosa. Só que, se ela for aplicada de um jeito superficial, no nível geral da empresa, dá para perder até 40% das economias em potencial. Ou seja, uma abordagem rasa não é só menos eficaz, é um erro estratégico que deixa muito, mas muito dinheiro na mesa. Para a gente organizar as ideias, vamos seguir este roteiro aqui. A gente começa com o imperativo estratégico, depois passa para o processo é o caminho, aí a gente mergulha em táticas que realmente funcionam e, por fim, junta tudo em o sistema de custos integrado. Então vamos lá, começando com o imperativo estratégico. A questão central aqui é que a gestão de custos precisa estar totalmente alinhada com a estratégia geral da empresa. O como cortar custos depende fundamentalmente do porquê a empresa existe e de como ela compete no mercado. Essa analogia militar ela é brutal, mas muito eficaz. Na Primeira Guerra Mundial, todos os exércitos competiam com uma estratégia de baixo custo, ou seja, usando as mesmas táticas de forma massiva. O resultado? Uma guerra sem criatividade nenhuma e uma carneficina sem sentido. No mundo dos negócios, competir só no preço sem uma estratégia que te diferencie leva a um resultado bem parecido: margens espremidas e todo mundo perdendo. O caso do Walmart é um exemplo clássico de como as ações podem se desalinhar totalmente da estratégia. A empresa, que é conhecida pelo foco em preço baixo, começou a tomar decisões que iam contra a sua identidade. Contratou uma nova liderança para chacoalhar as coisas, anunciou na revista Vogue e, o pior de tudo, aumentou os preços. Cada uma dessas atitudes confundiu os clientes e enfraqueceu a marca, mostrando o perigo que é se afastar do seu porquê. Beleza, então ter a estratégia certa é crucial, como a gente acabou de ver com o Walmart. Mas uma grande estratégia não serve para nada sem um processo para executá-la. É aqui que a gente entra em o processo é o caminho. Não adianta só ter a intenção estratégica certa, é preciso ter um sistema que transforme essa intenção em realidade, de forma consistente. Um conceito-chave para entender o processo é a gestão de requisitos. O nome pode parecer técnico, né? Mas a ideia é bem simples: garantir que os objetivos de negócio, o orçamento e a capacidade técnica de um projeto estejam sempre em sintonia. Se um desses três pilares sair do eixo, o projeto inteiro pode desmoronar, e aí o resultado é custo inesperado e fracasso. E o processo depende demais da cultura da empresa. Uma cultura proativa dá poder de verdade para as equipes, incentiva a comunicação aberta e tem o apoio contínuo da gestão. Já uma cultura reativa, ela dá responsabilidade, mas sem autoridade, e a comunicação é evitada ou defensiva. A diferença é gritante e o impacto nos resultados e nos custos é direto. Qual cultura parece mais provável de evitar desperdício e entregar valor de verdade? Esse processo disciplinado geralmente se desdobra num ciclo bem claro. Começa com um período de estudo para definir bem o escopo. Depois, vai para a implementação, que é quando a coisa acontece. E termina com as operações para validar o resultado. A tentação de pular etapas para acelerar as coisas é enorme, mas é justamente isso que leva a retrabalho, custos estourados e projetos que não entregam o que prometeram. Agora sim, vamos para a parte mais prática. Táticas que realmente funcionam. Depois de alinhar a estratégia e de estabelecer o processo, a gente precisa saber o que fazer no dia a dia para gerar a economia de um jeito inteligente. Então,
Por onde começar? Os dados mostram que os maiores gastos com serviços estão em manufatura, com mais de 20%, seguido por serviços profissionais e tecnologia da informação. Focar os esforços nessas áreas de gasto mais alto pode gerar o maior impacto, com certeza. E olha só, táticas simples podem ter resultados gigantescos. Uma empresa com 5.000 funcionários implementou um programa de P-Card, que é tipo um cartão de compras, para material de escritório. A economia anual foi de US$ 700 mil só em preços negociados. Isso sem nem contar a redução de estoque e os custos de transação. É um belo exemplo de como otimizar o processo de compras. Outro exemplo da vida real vem da gestão de benefícios. Um controller de uma indústria consolidou as opções de plano de saúde de 3 para 2, ganhando economia de escala e controlando os aumentos de preço. Foi uma ação super direcionada que gerou economia e ainda melhorou a oferta para a equipe de vendas. E essa aqui é uma tática que desafia o senso comum. A escolha padrão de muitos gestores é comprar equipamento novo. Só que a análise mostra que, em muitos casos, continuar fazendo a manutenção de uma máquina que já existe por mais 5 anos pode ter um custo total 30% menor. Vale a pena fazer essa conta antes de aprovar uma despesa de capital gigante. Por fim, a tecnologia pode ser uma aliada e tanto. Automatizar a área de benefícios com o sistema de informação de RH permitiu que uma empresa trouxesse tarefas para dentro de casa, reduzisse a dependência de fornecedores e economizasse de 15 a 30 mil dólares por ano. É um processo claro e com retorno direto no bolso. Chegamos à nossa parte final, o sistema de custos integrado. É aqui que a gente junta os 3 níveis que a gente discutiu: estratégia, processo e táticas, em uma estrutura única, coesa e poderosa. Então, o ponto crucial é este. A gestão de custos eficaz funciona como um funil. Lá no topo, a estratégia define a missão, o porquê. No meio, o processo dá a estrutura, o como. E na base, as táticas entregam as economias, o quê. Pensa bem, táticas sem estratégia são só ações aleatórias. E uma estratégia sem um processo forte não passa de um desejo. Os 3 precisam trabalhar juntos, sempre. E fica a reflexão final. A abordagem de uma organização para a gestão de custos é a de um machado que corta de forma indiscriminada ou a de um bisturi que age com precisão cirúrgica, guiado pela estratégia e executado com um processo impecável?